Olá, meus irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Quero compartilhar uma palavra, quero falar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso tempo. O Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 24:4, ele disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Hoje, melhor do que nunca, temos de ter cautela, porque por muito tempo, em muitas partes, temos sido enganados por pessoas fraudulentas, gananciosas, ostentadoras, soberbas. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e entregou a sua vida em resgate da nossa vida. E ele disse na palavra, no livro de Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Tem duas coisas para os seres humanos: salvação e condenação. Para a salvação, a Bíblia nos adverte que devemos crer na pessoa pura e gloriosa do Senhor Jesus Cristo e aceitar de Deus a aliança que Ele nos oferece. E a aliança que Deus nos oferece é Jesus Cristo. Temos o dever de escolha. Aceitar a Jesus é escolha do ser humano. É ele que faz a escolha. A Bíblia nos aconselha a seguir os conselhos, os preciosos conselhos. Olha o que diz no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Bíblia Sagrada, na meditação da palavra de Deus. Em outras palavras, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. É claro que nós estamos em um tempo difícil, um tempo trabalhoso, aonde temos muitas outras coisas e muitas vezes sobra pouco tempo para meditar na palavra de Deus. O vilão hoje é as mídias sociais, é o celular. Teve um tempo que andávamos no trem, muitas pessoas estavam lendo livros, procurando meditar no livro, numa literatura. Hoje, 95% dentro do trem está com o celular. Certamente vendo vídeos do TikTok ou do YouTube. Talvez 3 ou 4% ou 5% estão vendo alguma mensagem. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Exatamente nesse tempo em que estamos é o tempo máximo do cumprimento da palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos nesse tempo. Temos de nos esforçar para continuar ligado ao trono de Deus, a sua palavra, na meditação da palavra de Deus, porque muitas coisas têm procurado nos tirar a atenção das coisas de Deus. E uma das coisas que está acontecendo agora, no nosso tempo, é um escândalo terrível que está borbulhando no meio gospel, no meio cristão, coisas que servos e servas de Deus estão agora se deparando. E muitos não sabem o que fazer.
E alguns, por não vigiar, entristecem, se esfriam na fé e se desviam do Evangelho de Cristo. Não devemos nos afastar do Evangelho de Cristo de maneira alguma. Muitas vezes ficamos tristes, abatidos com a igreja em que estamos congregando, mas o apóstolo Paulo nos aconselhou dizendo: nós não somos daqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. Devemos procurar o que é melhor para a nossa vida espiritual, porque o que estamos vendo hoje é um avalanche de escândalo, em especial da alta liderança. O que estamos vendo hoje nas mídias sociais sobre as grandes igrejas, grandes lideranças, não é nada bom. Mas temos de saber de uma coisa: quem salvou a nossa vida foi Jesus Cristo, foi Ele. Quem deu a sua vida em resgate da nossa. Não é o seu líder, o seu apóstolo, o seu pastor que vai te salvar. Não. O nosso Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Nós estamos em um tempo profético, exatamente aquele tempo em que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Cada um de nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo, temos de nos esforçar para permanecer de pé diante de Deus, em meio a tanta maldade, a tanta corrupção, a tanto escândalo que está borbulhando no meio gospel. O nome das Assembleias de Deus, os homens jogaram na lama. O nome da Cristã do Brasil, jogaram na lama. O nome da Maranata, jogaram na lama. O nome da Deus e Amor, jogaram na lama. Não vemos firmeza hoje nas maiores igrejas, nos maiores ministérios. É cumprimento da palavra de Deus. O que vemos hoje é só escândalo por causa da ambição. E a ambição tem engodado o desejo dos pastores que ostentam uma teologia chamada de teologia da prosperidade. E funciona na realidade. Mas só funciona para a alta liderança, não para o povo que ouve estas mensagens. Há muito tempo foi contada uma mentira para o mundo. E o mundo inteiro acreditou quando se falaram que os cientistas chegaram na Lua. Pura mentira. Não é real. Não foram à Lua. Descobrimos isso através da internet, que isso é uma falácia, uma mentira. E outra mentira é sobre a teologia da prosperidade para o povo. Para a liderança é verdade, mas para o povo não funciona, é uma falácia. A doutrina do dízimo também não funciona, porque não é para o nosso tempo. O seu pastor certamente sabe da realidade, mas ele é impedido pelo pensamento do seu ministério, da sua convenção, de lhe explicar a realidade da palavra de Deus quanto ao dízimo. A falácia é esta: se você não dizimar, o devorador vai consumir a sua despensa, os seus bens,
vai acontecer isso ou aquilo, mas o que era o devorador? No livro de Malaquias 3:10. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Mas eu quero ler primeiro aqui, Ezequiel 34, alguns versículos. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Quero falar um pouco sobre os pastores infiéis de Israel. Depois vou falar sobre os pastores infiéis da igreja. Neste mundo tem 3 povos. Os gentios, que é o mundo inteiro, os gentios convertidos, que é a igreja, e dentro da igreja tem gentios e judeus, que torna-se a igreja de Cristo, e o povo judeu. Deus tem tratamento com esses 3 povos. Para com a igreja fiel, não tem condenação, porque está escrito sobre ela e para ela. Livro de Romanos, capítulo 8, leia lá. Apocalipse, capítulo 3, verso 9 e 10, leia lá. Eu quero ler aqui Ezequiel, capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vós vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Palavra dura, pesada, que veio de Deus para os pastores de Israel. Aqui não é a igreja, os pastores de Israel. Eles não observaram a advertência de Deus. Deus chamou a atenção deles e eles não observaram. Por isso eles caíram em uma bancarrota terrível. Israel foi desolado. Mortes terríveis. Desolação para eles. Porque não observaram os conselhos de Deus, a palavra de Deus. E note uma coisa, depois vem capítulo 35, 36, e já no capítulo 37, Israel já estava morto. O vale de ossos secos, esse vale é um tipo do mundo, os ossos secos é a etnia, é o povo judeu, é o nome da descendência de Abraão, que foi jogado na lama e morreram. E Deus então vem a usar o profeta, dizendo: poderão reviver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu o sabes. Deus é soberano e poderoso. E esta profecia continua viva. Eles ainda, na ótica espiritual, estão mortos para Deus. Estão mortos espiritualmente. Deus não aceita mais os seus cultos, os seus sacrifícios, as suas ofertas, os seus dízimos. Deus não aceita mais. E olhe o que os pastores de hoje estão fazendo com a igreja, a qual Deus colocou, delegou a eles, para eles apacentarem, ensinarem.
Olha o que eles estão fazendo. Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3, do 8 a seguir. É o que a igreja, por muito tempo, tem ouvido e ainda está ouvindo. Quando algum pastor, não estou generalizando, mas você sabe do que eu estou falando. Quando vão falar sobre ofertas e dízimos, eles lêem exatamente lá, em Malaquias 3 e 10. Eles não lêem o capítulo todo. No capítulo 1, olha o que diz. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Está falando com Israel, não é com a igreja. Pelo ministério de Malaquias. Mas para não tomar muito tempo, eu já vou lá em 3:10. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ler do 7 a seguir. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos a mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem ele está falando aqui? É para a igreja? Não, é para Israel, que tinha se desviado. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? No 8 diz, roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 11 tribos abençoava uma tribo, que é a tribo de Levi, que cuidava do sacrifício, da ordem, do culto. E as 11 tribos dizimava para a tribo de Levi, uma vez por ano. Seu pastor já te ensinou isso? Que o dízimo era levado uma vez por ano? Por que hoje é uma vez por mês? Ou em cada culto se cobra dízimo? Dízimo foi estabelecido exatamente para o povo judeu. Olha o que está escrito aqui. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora aqui diz no 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Não está falando aqui igreja, está falando nação. Igreja não é nação, nunca vai ser nação, nunca foi. Deus está falando aqui exclusivamente com a nação judaica, que foi estipulado os dízimos para o povo levar uma vez por ano aos sacerdotes. E os sacerdotes tinham a incumbência de repartir entre as famílias levíticas, entre as viúvas, entre os órfãos e algum estrangeiro, pobre e necessitado. Mas hoje, lá em Israel, não tem mais dízimo, porque o templo foi derrubado no ano 70. O templo deles foi derrubado, a casa do tesouro não existe mais. Eles não cultuam, não sacrificam, não dizimam mais. E por que os pastores hoje colocam esse peso em cima do povo de Deus? E a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, por causa das mídias sociais, o povo está abrindo os olhos. Estão deixando de dizimar, descobriram que isto é uma falácia que está acontecendo dentro dos ministérios, não é todos. A forçação de barra. Pregam-se prosperidade,
e não funciona para o povo, mas para a alta liderança funciona. Nós estamos no tempo da alta liderança estar ostentando com relógios caros, carros caros, apartamentos de luxo, aviões, viagens. A teologia da prosperidade funciona na realidade, mas para a alta liderança, não para o povão, que quando precisa de um remédio, de um auxílio financeiro, isso não acontece. Mas olha o que vemos aqui. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim toda a nação. Aqui está falando com o povo judeu, com a nação de Israel, não é com a igreja. Esse é o versículo que, durante 37 anos, eu ouvi e falei muito sobre isso. Cobrei muitos dízimos, sem entender, simplesmente porque estava atolado pelo pensamento do ministério. Era quase que como obrigado a falar sobre dízimo. E você que é obreiro, você se sente na obrigação de cobrar dízimo da igreja, mesmo que você tenha descoberto na palavra de Deus que isso é uma falácia para o nosso tempo. Você não pode renegar, senão você é punido. É o que aconteceu comigo. Deixei de dizimar, fui punido, virei um fantasma. Por isso estou pregando a palavra de Deus aqui no meu canal A Voz do Atalaia. E agradeço aos inscritos, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que ouvem ver e ver as minhas mensagens pregadas neste canal, eu fico agradecido. A minha incumbência é pregar a palavra de Deus. Faço isso com alegria e por amor a Jesus Cristo. Não cobro para pregar. Nunca cobrei para pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele disse aos seus discípulos: de graça recebei, completa a frase. Temos recebido de Deus a maior beneficência, a maior benevolência, que é o perdão dos nossos pecados. Estamos servindo a Deus. O apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: irmãos, não tornei-vos a meter debaixo do jugo da servidão. Muitas pessoas estão nas igrejas e estão tristes, abatidos, parece até que deprimidos, porque estão ali presos a um jugo desigual e não se libertam. Pergunta para o seu pastor: quantas vezes Israel dizimava durante o ano? Se era 12 vezes, uma vez cada mês, ou era uma vez por ano? E os pastores hoje cobram dízimos mensalmente. E ninguém pode reclamar. Tem que obedecer. Porque se não obedecer, eles falam que o migrador, o destruidor, vai entrar na sua despensa, na sua casa, na sua conta bancária, no seu carro e vai destruir. Mentira! A Bíblia Sagrada nos adverte desta maneira: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, janelas, está falando sobre chuvas,
Porque quem dizimava naquele tempo não era todos. Era aqueles que tinham terras, quem tinha sítios, chácaras, quem plantava. Uma vez por ano, colhia a 10ª parte das plantações e levavam para a casa do tesouro. Janelas dos céus. Se eu não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quer dizer, fazer o bem para gerar o bem. É isso que a palavra diz. Devemos fazer o bem sem olhar a quem? E a Bíblia é clara quando diz, lança o teu pão sobre muitas águas, porque depois de muitos dias o acharás. Qual é o fiel conselho da palavra de Deus, do fiel pastor para a igreja? O apóstolo Paulo, o fiel pastor que Jesus Cristo constituiu como que um modelo para a sua casa, para a sua igreja. Ele disse para a igreja, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Esta é a contribuição bíblica. Na Bíblia você não vê ele dizendo, contribua com 5 centes, com 10 centes, com 15 centes ou com... Ele não disse a quantia, o valor. Ele disse, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Voluntariamente. Mas hoje nós estamos em um tempo onde o povo são quase que forçado a dizimar. E se você dizima, você tem um nome de fiel. Se você não dizima, você é rebelde, você perde o valor na igreja. É o que está acontecendo. Hoje, infelizmente, não estou generalizando, mas em muitos lugares você vale por aquilo que você oferta, por aquilo que você dizima. O apóstolo Paulo disse, cada um contribua segundo o que propôs no coração. Esse é o ensino bíblico. O povo de Israel tinha pastores infiéis, pastores soberbos, que roubavam a nação. Hoje, dentro da igreja, é o que nós estamos vendo aí. Que Deus tenha misericórdia. Servos e servas de Deus, o nosso dever é estar de pé diante de Deus. Em meio a tanta crueldade, a tanto engano, no meio de tanta fake news, o nosso dever é estar de pé diante de Deus. Não somos melhor do que ninguém. Não somos perfeitos, mas o perfeito está na minha e na tua vida, o Espírito Santo. Ele é perfeito e ele está trabalhando na minha e na tua vida. O arrebatamento está perto. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã. Deus vos abençoe. Se você gostar desta meditação, dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, ative o sininho das notificações, compartilhe a mensagem. Eu sou o evangelista Edio. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal A Voz do Atalaia. Deus vos abençoe.